Ela tinha apenas 17 anos quando se apaixonou pelo filho do capataz da fazenda. Um amor proibido, que custou tudo. Ele foi expulso. Ela, mandada para longe. 7 anos depois, ela voltou achando que reencontraria o rapaz humilde de antes. Mas ele agora é dono das terras vizinhas e tem o poder de destruir tudo o que a sua família construiu. Comenta de onde você assiste, deixa o like e se inscreve, porque o amor que o orgulho tentou apagar voltou como fogo. Maitê tinha 17 anos quando percebeu que olhar para Iago Ferraz não era mais a mesma coisa. Ele sempre esteve ali, desde criança. O filho do capataz, o menino que ajudava o pai nos currais, que consertava cercas, que conhecia cada canto da fazenda Monte Verde melhor do que qualquer herdeiro jamais conheceria. A propriedade ficava nos arredores de Ribeirão Preto, no coração do interior paulista. Terras férteis, tradição centenária, e o nome Avelar gravado em cada cerca, em cada contrato, em cada conversa na cidade. Ela cresceu vendo Iago de longe, mas naquele verão algo mudou. Talvez tenha sido o jeito como ele sorriu quando ela tropeçou no celeiro, ou a forma como ele segurou o braço dela, firme mas delicado. Ou talvez tenha sido apenas o destino dizendo que ali, naquele lugar onde tudo deveria ser previsível, algo inesperado estava prestes a acontecer. "Cuidado, senhorita Maitê", ele disse, com aquele tom respeitoso que usava com todos os Avelar. Ela queria responder, mas a voz simplesmente não veio. O coração fez o que as palavras não conseguiram. Mas o olhar dele não era respeitoso. Era curioso, intenso. E ela sentiu. Sentiu o coração acelerar de um jeito que nunca tinha sentido antes. Nos dias seguintes, Maitê começou a encontrar desculpas para estar onde Iago estava. Levava água para os peões. Inventava que precisava ver os cavalos. Fingia interesse nas colheitas. E ele percebia. Claro que percebia. No começo, Iago mantinha distância. Sabia o lugar dele. Sabia que olhar para a filha do patrão era cruzar uma linha que não podia ser cruzada. Mas Maitê não facilitava. Ela sorria. Puxava a conversa. Perguntava sobre a vida dele, sobre os sonhos que ele guardava dentro do peito. E aos poucos, a barreira entre eles começou a desmoronar. Até que numa tarde de chuva, quando todos se abrigaram na casa grande, os dois ficaram sozinhos no celeiro. A chuva batia no telhado de zinco com força. O cheiro de terra molhada entrava pelas frestas. E ali, entre fardos de feno e ferramentas antigas, Maitê e Iago conversaram como nunca tinham conversado antes. "Você vai embora um dia, não vai?" ele perguntou, mexendo numa corda entre os dedos. "Vou estudar em São Paulo. Meu pai já decidiu." Ela respondeu, mas a voz saiu baixa, como se não quisesse aceitar aquilo. "E eu vou continuar aqui, fazendo o que meu pai faz, o que meu avô fez." Ela olhou para ele. Realmente olhou. E viu algo que ninguém via. Viu um homem que merecia mais do que a vida tinha dado. "Isso não é justo", ela sussurrou. "A vida não é justa, Maitê." Foi a primeira vez que ele a chamou sem o senhorita. E foi naquele momento que tudo mudou de vez. O barulho da chuva era o único som entre eles. E mesmo assim, parecia pouco diante do que o silêncio dizia. Iago se aproximou, devagar, como quem tem medo de quebrar algo precioso. E Maitê não recuou. O beijo foi tímido, rápido, assustado, mas foi real. E os dois sabiam que a partir dali não havia mais volta. Durante semanas, eles se encontraram em segredo, sempre longe dos olhos do pai dela, sempre escondidos, sempre com medo. Mas o medo não era maior do que o que sentiam. Maitê nunca imaginou que amar pudesse ser tão intenso, tão urgente, tão proibido. Iago a fazia rir, a fazia sentir que o mundo era maior do que as cercas da fazenda. E ela o fazia sonhar. Sonhar com um futuro que, no fundo, os dois sabiam que era impossível. Até que Otávio Avelar descobriu. Ele viu os dois juntos perto do riacho de mãos dadas, conversando baixo, como se o mundo inteiro pudesse desabar a qualquer momento. E desabou. Otávio não gritou. Ele era inteligente demais para gritar. Simplesmente chamou Iago
e na frente de todos os funcionários, disse com a voz fria e cortante: "Você e sua família têm até o fim do dia para sair da minha propriedade." Maitê correu até o pai, implorou, chorou, tentou explicar. Mas Otávio não queria explicações. "Você é uma Avelar. E ele é o filho do empregado. Não existe futuro nisso. Pai, por favor." "Chega, Maitê. Você vai para São Paulo. Amanhã mesmo." Ela tentou ver Iago antes de partir. Mas ele já tinha ido embora. Expulso, humilhado, levado para longe junto com a família, sem chance de se despedir. O rosto de Iago estava firme, mas os olhos diziam tudo o que ele não podia dizer. Na manhã seguinte, enquanto o carro a levava para longe da fazenda, Maitê olhou pela janela e viu a estrada de terra se distanciar. Viu as cercas. Viu o horizonte que ela conhecia desde criança. À sua frente, anos de estudos em São Paulo. Uma cidade enorme, barulhenta, onde ela seria vigiada pela tia a cada movimento. Onde o nome Avelar pesaria tanto quanto as grades invisíveis que a manteriam longe de Iago. E jurou para si mesma, entre lágrimas, que não conseguia segurar: "Eu nunca vou esquecer você, Iago." Ela partiu sem saber que, ao deixar a fazenda, também deixava para trás a parte de si que acreditava no impossível. Mas o que ela não sabia era que, anos depois, o destino traria os dois de volta. E quando isso acontecesse, nada seria como antes, porque o menino humilde que ela amou já não existia mais. 7 anos. 7 anos desde que Maitê deixou a fazenda Monte Verde com o coração partido e a promessa de que nunca mais olharia para trás. Mas ali estava ela, de volta. O carro passava devagar pela estrada de terra, levantando poeira vermelha que se misturava ao ar quente do interior. Maitê olhava pela janela e reconhecia cada curva, cada árvore, cada cerca que delimitava as terras da família. Nada tinha mudado. E, ao mesmo tempo, tudo era diferente. Ela não era mais a menina de 17 anos que partiu chorando. Agora tinha 24, formada em administração, determinada, preparada para assumir os negócios da família, ou pelo menos era o que tentava acreditar. Quando o carro parou em frente à casa grande, Maitê respirou fundo antes de descer. A construção imponente, com suas varandas largas e colunas brancas, continuava ali, dominando a paisagem como sempre dominou. E na varanda, de braços cruzados, estava Otávio Avelar. Ele tinha envelhecido. O cabelo estava mais grisalho. As rugas ao redor dos olhos eram mais profundas. Mas a postura continuava a mesma, rígida, autoritária, implacável. "Bem-vinda de volta", ele disse, sem sorrir. Maitê subiu os degraus e o cumprimentou com um aceno de cabeça. A relação entre os dois nunca se recuperou completamente depois daquele dia. Algumas feridas simplesmente não cicatrizavam. "Obrigada, pai. Espero que venha preparada. A fazenda não está como você deixou. As coisas mudaram." "Eu sei. Por isso estou aqui." Otávio a observou por um instante, como se estivesse medindo a filha, avaliando se ela realmente tinha o que era necessário para comandar o legado Avelar. "Vamos ver se você prova isso", ele disse antes de entrar na casa. Maitê ficou parada na varanda, olhando para as terras que se estendiam até onde a vista alcançava. O sentimento era estranho. Estava em casa, mas não se sentia em casa. Nos dias seguintes, ela mergulhou no trabalho, revisou contratos, conversou com funcionários, inspecionou as instalações, tentou entender cada detalhe da operação. E em cada reunião, em cada decisão, Otávio estava ali, observando, controlando, deixando claro que, mesmo com ela de volta, ele ainda era quem mandava. Maitê sabia que precisava provar seu valor, não para os outros, mas para si mesma. Até que numa tarde, durante uma conversa com o administrador da fazenda, ela ouviu algo que fez o coração parar. As terras vizinhas foram compradas há 3 anos. O homem explicou apontando para o mapa estendido sobre a mesa. O novo proprietário reformou tudo. Expandiu. Hoje é uma das propriedades mais prósperas da região. Maitê olhou para o mapa. As terras ficavam logo ao lado da fazenda Monte Verde,
fronteira direta. Quem é o dono? Ela perguntou, tentando manter a voz firme. O administrador hesitou por um segundo, como se soubesse que aquela informação não seria bem recebida. Iago Ferraz. O nome atingiu Maitê como um soco no estômago. Iago. Ela não tinha ouvido aquele nome em anos. Tinha tentado esquecer, tinha tentado seguir em frente, mas ali estava ele, de volta à vida dela, da forma mais inesperada possível. Iago Ferraz. Ela repetiu apenas para ter certeza de que tinha ouvido certo. Sim, senhorita. O filho do antigo capataz. Ele voltou há alguns anos. Comprou as terras dos Almeida quando eles faliram. Ninguém achava que ele conseguiria, mas... conseguiu. Maitê sentiu as mãos tremerem. Ela as escondeu atrás das costas, respirando fundo para manter a compostura. Entendo. Foi tudo o que conseguiu dizer. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. Ficou na varanda do quarto, olhando para o horizonte escuro, tentando processar o que tinha descoberto. Iago estava de volta. Não apenas de volta. Ele era dono de terras. Próspero. Bem-sucedido. O menino pobre que foi expulso da fazenda agora comandava uma propriedade ao lado da dela. A ironia era quase cruel. Maitê se perguntou se ele sabia que ela tinha voltado, se ele se importava, se ele ainda lembrava do que viveram, ou se, para ele, aquilo tudo já era apenas passado. Ela encostou a cabeça na coluna da varanda e fechou os olhos. O rosto de Iago ainda estava lá, guardado em algum lugar profundo da memória. O sorriso tímido, o olhar intenso, o jeito como ele segurava a mão dela, como se tivesse medo de perdê-la. Mas 7 anos era muito tempo. As pessoas mudavam, a vida mudava. E talvez o Iago que ela amou não existisse mais. Talvez ele tivesse se tornado outra pessoa, alguém que ela não conhecia. Alguém que talvez nem quisesse conhecer. Na manhã seguinte, durante o café, Otávio deixou cair a informação como se fosse algo casual. Iago Ferraz comprou as terras dos Almeida. Maitê ergueu os olhos do prato, mas não disse nada. Ele voltou. E pelo visto se deu bem. Otávio continuou, com um tom que misturava desprezo e algo que parecia respeito relutante. Eu soube. Maitê respondeu, mantendo a voz neutra. Otávio a olhou fixamente. Espero que você não tenha nenhuma ideia absurda na cabeça. Que tipo de ideia? Você sabe do que estou falando, Maitê. O passado ficou no passado, e é lá que ele deve permanecer. Ela segurou a xícara de café com mais força do que o necessário. Eu voltei para trabalhar, pai, não para reviver o passado. Otávio assentiu, mas o olhar dele dizia que ele não acreditava totalmente nisso. E talvez ele tivesse razão. Porque naquela tarde, quando Maitê estava inspecionando as cercas que dividiam as propriedades, ela viu algo que fez o tempo parar. Do outro lado da cerca, montado num cavalo, estava um homem, alto, ombros largos, chapéu escondendo parte do rosto. Mas ela não precisava ver o rosto para saber quem era. Iago. Ele também a viu. Por um longo momento, os dois ficaram parados, separados apenas por uma cerca de arame. Mas a distância parecia muito maior do que isso. Ele não sorriu, não acenou, apenas a olhou. E naquele olhar, Maitê viu tudo o que precisava ver. Ele lembrava, e ele não tinha esquecido. O encontro de verdade aconteceu 3 dias depois. Maitê estava na cooperativa de insumos da cidade, resolvendo questões de fornecimento, quando ouviu a voz dele. Grave, firme, diferente da que ela guardava na memória, mas inconfundível. Ela virou a cabeça devagar, como se o movimento brusco pudesse fazer tudo desaparecer. E lá estava ele, Iago, de pé, conversando com o gerente da cooperativa, de braços cruzados, usando uma camisa de botão escura e um chapéu que escondia parte do rosto. Mas ela via o suficiente. Via o homem em que ele tinha se tornado. Os ombros eram mais largos, a postura mais confiante. O rosto tinha perdido a suavidade da juventude e ganhado linhas que denunciavam anos de trabalho duro e determinação. Ele não era mais o menino que ela conheceu. Era outra pessoa. E, ao mesmo tempo, continuava sendo ele.
Maitê sentiu o coração acelerar. As mãos suaram. Ela quis sair dali antes que ele a visse, mas era tarde. Iago virou a cabeça e seus olhos encontraram os dela. Por um segundo, o mundo parou. Ele não sorriu, não demonstrou surpresa, apenas a olhou. E naquele olhar havia algo que Maitê não conseguia decifrar. Era raiva? Era mágoa? Ou simplesmente indiferença? Ela respirou fundo e decidiu que não fugiria. Não dessa vez. Terminou a conversa com o atendente, pegou os papéis que precisava e caminhou em direção a ele. Cada passo parecia mais pesado do que o anterior. Iago, ela disse, a voz saindo mais baixa do que pretendia. Ele a encarou sem pressa, como se estivesse avaliando cada detalhe. Depois de um silêncio longo demais, respondeu: Maitê Avelar. O sobrenome soou como uma barreira, uma lembrança de tudo que os separava. Eu soube que você comprou as terras dos Almeida. Ela tentou procurando algum ponto de partida. Parabéns. Iago deu um meio sorriso, mas não era um sorriso de alegria. Era irônico, amargo. Obrigado. Deve ser estranho para você, né? O filho do empregado agora sendo proprietário. A frase cortou como uma lâmina. Não é sobre isso, Maitê respondeu, tentando manter a calma. Ah, não? Iago inclinou a cabeça, os olhos fixos nela. Então é sobre o que, Maitê? Sobre como você sumiu sem olhar para trás, ou sobre como seu pai destruiu a vida da minha família? Ela sentiu o peito apertar. Sabia que esse momento chegaria, mas não imaginava que doeria tanto. Eu não tive escolha, ela disse, a voz tremendo levemente. Todo mundo tem escolha, ele rebateu frio. Você escolheu obedecer seu pai. Eu entendo, mas não venha agir como se tivéssemos sido vítimas do mesmo jeito. Você voltou para casa. Eu fui expulso. Maitê abriu a boca para responder, mas as palavras não vieram, porque ele tinha razão. Parte dela sabia disso desde sempre. Iago, eu... Não precisa explicar. Ele interrompeu ajeitando o chapéu. O passado ficou no passado. Estamos aqui agora, cada um cuidando do que é seu. Melhor deixar assim. Ele deu um passo para sair, mas Maitê estendeu a mão instintivamente e segurou o braço dele. Espera. O toque foi breve, mas foi o suficiente. Iago parou no mesmo instante. Os músculos do braço dele ficaram tensos sob os dedos dela. E por um segundo, tudo voltou. As tardes escondidos no celeiro, as conversas baixas, o jeito como ele segurava a mão dela, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Maitê sentiu a respiração falhar. Iago olhou para a mão dela no braço dele, depois ergueu os olhos e a encarou. E dessa vez, ela viu. Viu tudo o que ele estava tentando esconder. A mágoa, a raiva e, pior do que tudo, a dor que nunca tinha ido embora. Ela soltou o braço dele devagar, como se o simples ato de afastar a mão pudesse desfazer o que aquele toque tinha despertado. Me desculpa, ela sussurrou. Iago deu um passo para trás, recompondo a expressão fria. Não precisa, ele disse, a voz firme, mas com uma rachadura quase imperceptível. Cuida bem da sua fazenda, Maitê, e eu cuido da minha. Ele virou as costas e saiu da cooperativa sem olhar para trás. Maitê ficou parada no meio do corredor, sentindo o peso do silêncio que ele deixou. As pessoas ao redor continuavam suas conversas. A vida seguia, mas para ela, tudo tinha parado. Ela encostou a mão no peito, tentando acalmar o coração que batia descompassado. Aquele toque, aquele maldito toque, tinha sido rápido, insignificante para qualquer outra pessoa, mas para ela, tinha sido como tocar uma ferida que nunca cicatrizou. E pelo jeito como Iago tinha reagido, ele sentiu a mesma coisa. Naquela noite, Maitê não conseguiu tirar o reencontro da cabeça. Ficou sentada na varanda do quarto, olhando para o horizonte escuro, repassando cada palavra, cada olhar, cada segundo daquele encontro. Iago tinha mudado, isso era inegável. Ele não era mais o menino doce e tímido que ela conheceu. Agora era duro, fechado, blindado contra qualquer coisa que pudesse machucá-lo de novo.
e ela não podia culpá-lo por isso. Mas ao mesmo tempo, uma parte dela, a parte que nunca tinha deixado de amá-lo, queria atravessar aquela armadura. Queria tocar a pessoa que ele ainda era por baixo de toda aquela frieza. Maitê fechou os olhos e encostou a cabeça na coluna de madeira. Talvez fosse impossível. Talvez o tempo tivesse destruído tudo o que eles foram um dia, mas uma coisa ela sabia com certeza. Aquele toque não tinha sido acidental. E o que ele despertou dentro dela estava longe de ter acabado. A notícia chegou a Otávio Avelar antes mesmo de Maitê ter coragem de contar. Alguém viu os dois na cooperativa. Alguém sempre via. No interior, os olhos estavam em todos os lugares. Quando Maitê voltou para a fazenda naquela tarde, o pai a esperava na sala, sentado na poltrona de couro com o copo de uísque na mão e uma expressão que ela conhecia bem demais. Raiva controlada. Aquele olhar que ela conhecia desde criança, o olhar que precedia o castigo. "Se assenta", ele ordenou sem olhar para ela. Maitê obedeceu, sentindo o estômago apertar. Sabia o que vinha. "Me disseram que você foi vista conversando com Iago Ferraz." A voz dele era baixa, perigosamente calma. "Foi um encontro casual, pai. Estávamos na mesma cooperativa." "Casual?" Otávio repetiu a palavra como se ela fosse veneno. "Nada envolvendo aquele rapaz é casual, Maitê. E você sabe disso." Ela respirou fundo, tentando manter a compostura. "Ele é dono das terras vizinhas. É inevitável que a gente se encontre de vez em quando." "Inevitável?" Otávio se levantou bruscamente, o copo batendo na mesa com força. "Eu vou te dizer o que é inevitável. Aquele moleque cresceu com sede de vingança. Ele voltou para cá para humilhar essa família. E você, se continuar se aproximando dele, vai facilitar isso." "Pai, você está exagerando." "Exagerando?" A voz dele subiu. "Eu tirei ele daqui por um motivo, Maitê. E se você acha que o tempo mudou alguma coisa, está enganada. Ele continua sendo o mesmo. E você continua sendo uma Avelar." O sobrenome caiu como uma sentença. Maitê apertou as mãos no colo, sentindo a raiva subir. "Eu sei quem eu sou, pai." "Então haja como tal." Otávio se aproximou, olhando diretamente nos olhos dela. "Eu proíbo você de ter qualquer contato com Iago Ferraz. Qualquer, entendeu?" Maitê sustentou o olhar. Queria gritar. Queria dizer que ela não era mais uma adolescente que ele podia controlar. Mas a voz do pai tinha aquele peso, aquele poder que sempre a calou. "Entendi", ela disse, mas a palavra saiu seca, sem convicção. Otávio assentiu e voltou para a poltrona, como se o assunto estivesse encerrado. Mas para Maitê estava apenas começando. O leilão de gado aconteceu 3 dias depois. Ela passou a noite em claro, repetindo mentalmente que não devia pensar em Iago. Mas o coração não obedece à razão de quem foi criado sob controle. Era um dos eventos mais importantes da região. Fazendeiros de várias cidades se reuniam para negociar. E Maitê sabia que Iago estaria lá. Ela tentou se preparar mentalmente. Usou uma roupa sóbria, prendeu o cabelo, ensaiou uma postura profissional. Precisava mostrar que estava ali pelos negócios. Nada mais. Mas quando chegou ao pavilhão e viu Iago do outro lado do cercado, encostado na grade com um grupo de fazendeiros ao redor, tudo o que ela tinha ensaiado desmoronou. Ele usava uma camisa escura, as mangas dobradas até os cotovelos e aquele mesmo chapéu que escondia metade do rosto. O tempo o tinha moldado. O menino doce estava enterrado sob camadas de força e silêncio, mas ela via o sorriso, um sorriso confiante, o sorriso de alguém que sabia exatamente o lugar que ocupava. E quando os olhos dele encontraram os dela, o sorriso ficou ainda maior, provocativo. Maitê desviou o olhar e tentou se concentrar no leilão. Mas era impossível. Sentia os olhos dele sobre ela o tempo todo. O leiloeiro abriu os lances para um touro reprodutor de alta linhagem. Vários fazendeiros começaram a dar lances. Maitê observava em silêncio, calculando se valia a pena entrar na disputa. Até que Iago levantou a mão. 50.000, ele disse alto o suficiente para que todos ouvissem. Os murmúrios começaram. Era um lance alto, agressivo. Maitê mordeu o lábio. Precisava daquele touro.
A fazenda precisava melhorar o plantel, mas entrar na disputa contra Iago, ali, na frente de todos, seria 55, ela disse erguendo a mão. O silêncio foi imediato. Todos os olhares se voltaram para ela. E depois, para Iago. Ele inclinou a cabeça, o sorriso ainda nos lábios. 60. Maitê sentiu o coração acelerar. Ele não estava ali pelo touro. Estava ali por ela. 65. Iago deu um passo à frente, cruzando os braços. 75. Um dos fazendeiros ao lado de Maitê murmurou: "Ele está provocando você." Maitê sabia disso. Todo mundo sabia. Mas recuar agora seria admitir derrota. E ela não podia fazer isso. 80. Ela disse, a voz firme, mas o peito apertado. Iago a encarou por um longo momento. O pavilhão inteiro parecia prender a respiração. E então ele sorriu. Não era um sorriso de vitória. Era algo pior. Era um sorriso que dizia: "Eu consegui o que queria." "É seu," ele disse simplesmente antes de virar as costas e sair do cercado. Maitê ficou parada, segurando o número do lance, sentindo os olhares curiosos ao redor. Ela tinha vencido, mas a sensação era de derrota, porque Iago não queria o touro. Ele queria fazê-la pagar mais. Queria vê-la lutar. Queria provar que ainda tinha poder sobre ela. E tinha conseguido. Mais tarde, quando Maitê saía do pavilhão, tentando controlar a raiva que ardia no peito, ouviu a voz dele atrás dela. "Parabéns pela compra." Ela parou, respirou fundo, e então virou, encarando-o. "O que você quer, Iago?" Ele estava encostado no caminhão, os braços cruzados, aquela expressão calma e controlada que a irritava profundamente. "Eu? Nada. Só achei interessante ver você brigar por um touro que vale metade do que você pagou." Maitê deu um passo em direção a ele, os olhos brilhando de raiva. "Você me provocou, na frente de todo mundo. Por quê?" Iago se afastou do caminhão e chegou mais perto. Perto demais. "Porque eu posso," ele disse, a voz baixa, mas cortante. "Porque agora eu tenho dinheiro, tenho terra, tenho respeito. E você não pode mais fingir que eu não existo." Maitê sentiu o peito arder. "Eu nunca fingi isso." "Não?" Iago inclinou a cabeça. "Então por que você não veio atrás de mim? Por que você não lutou?" A pergunta cortou fundo. "Eu era uma criança, Iago. Eu não tinha escolha." "E agora?" Ele se aproximou ainda mais, a voz carregada de algo que ela não conseguia nomear. "Agora você tem escolha, Maitê. E mesmo assim, você continua obedecendo seu pai." A frase atingiu um ponto que nem ela sabia que ainda doía. Ela abriu a boca para responder, mas as palavras morreram na garganta, porque ele tinha razão. E a verdade doía mais do que qualquer provocação. Iago recuou, ajeitando o chapéu. "Aproveita o touro," ele disse, antes de entrar no caminhão e partir, deixando uma nuvem de poeira no ar. Maitê ficou parada no meio do estacionamento, sentindo o peso das palavras dele. Ela tinha vencido o leilão, mas perdera algo que o dinheiro não comprava: a certeza de quem ela era. E a pior parte era saber que Iago tinha exposto a verdade que ela mais temia. Mesmo adulta, ela ainda era prisioneira do próprio sobrenome. A questão da divisa começou com um erro nos documentos antigos. Alguém tinha registrado errado os limites entre as propriedades décadas atrás. E agora, com Iago como dono das terras vizinhas, aquilo precisava ser resolvido. Maitê tentou resolver pelo oficial. Mandou e-mails. Ligou para o advogado. Propôs uma reunião técnica. Mas Iago não facilitou nada. Ele ignorou os e-mails. Não retornou as ligações. E quando finalmente concordou em se encontrar, escolheu o lugar, a cerca que dividia as duas propriedades. Maitê chegou primeiro, segurando os documentos com força, tentando se preparar para mais uma rodada de provocações. O sol estava forte. O calor do meio-dia tornava tudo ainda mais sufocante. E quando viu o caminhão dele se aproximando, levantando poeira na estrada de terra, o coração disparou. Iago desceu do veículo com aquela calma irritante. Chapéu na cabeça, óculos escuros escondendo o olhar,
camisa clara com as mangas dobradas. Ele parecia estar no controle de tudo, e isso a irritava profundamente. Você demorou, Maite disse, tentando soar profissional. Eu tenho uma fazenda para cuidar. Ele respondeu tirando os óculos e olhando diretamente para ela. Diferente de você, que só voltou agora para brincar de fazendeira. A provocação veio rápida, afiada. Maite respirou fundo, segurando a raiva. Eu não vim aqui para discutir isso. Vim resolver a questão da divisa. Ah, é? Iago cruzou os braços, encostando na cerca. E qual é o problema exatamente? Ela abriu os documentos e apontou para o mapa. Os registros antigos estão inconsistentes. A cerca atual não corresponde ao que está no papel. Precisamos fazer uma nova medição. Iago olhou para o mapa, depois para a cerca e deu de ombros. A cerca está aí há décadas. Nunca foi problema antes. Mas agora é, Maite insistiu. Porque agora você é o dono. E eu preciso ter certeza de que tudo está correto. Ele a encarou por um longo momento e então sorriu. Mas não era um sorriso amigável. Ah, entendi. Você tem medo de que eu esteja invadindo suas preciosas terras a velar, é isso? Não é sobre isso. É sim. Ele interrompeu, dando um passo à frente. É sempre sobre isso, Maite. Sobre o nome. Sobre a propriedade. Sobre manter tudo do jeito que sempre foi. Não importa quem se machuque no caminho. Maite sentiu a raiva subir. Você não sabe nada sobre o que eu passei. Eu não sei? A voz dele ficou mais alta. Eu fui expulso da minha casa, Maite. Minha família perdeu tudo e você simplesmente sumiu, nem tentou me procurar nenhuma carta, nenhuma ligação, nada. Eu era vigiada, ela gritou de volta, os olhos ardendo. Minha tia controlava cada passo que eu dava. Eu não podia fazer nada sem que meu pai soubesse. Então você é covarde, ele disse, a voz cortante. Porque mesmo depois de adulta, você continuou obedecendo. A palavra atingiu em cheio. Maite deu um passo à frente, furiosa. Eu não sou covarde. Eu voltei, não voltei? Eu enfrentei meu pai. Eu estou aqui. Você voltou porque era conveniente, Iago rebateu, chegando mais perto. Voltou porque a fazenda precisava de você, não porque eu estava aqui. Você acha que é fácil para mim? A voz dela tremeu. Você acha que eu não pensei em você todos esses anos? Que eu não carreguei isso comigo? Iago parou a poucos centímetros dela, tão perto que ela conseguia sentir o calor do corpo dele, a respiração pesada, a raiva misturada com algo muito mais perigoso. Então, por que você não fez nada? Ele perguntou, a voz baixa, mas intensa. Por que você simplesmente aceitou? Maite olhou nos olhos dele, e algo dentro dela se quebrou. Porque eu tinha medo, ela sussurrou, a voz falhando. Medo de que você tivesse me esquecido. Medo de que o que a gente teve não significasse nada para você. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado. Iago a olhou como se estivesse vendo algo pela primeira vez. E então, sem aviso, sem pensar, ele segurou o rosto dela com as duas mãos e a puxou para si. O beijo foi explosivo. Não foi delicado. Não foi suave. Foi raiva, mágoa, desejo reprimido por anos. Foi tudo o que eles não conseguiram dizer com palavras. Maite sentiu o mundo girar. As mãos dele estavam firmes no rosto dela, os lábios exigentes, quase desesperados. E ela respondeu com a mesma intensidade, agarrando a camisa dele, puxando-o para mais perto, como se quisesse recuperar todo o tempo perdido em um único momento. Era errado, era perigoso, mas era impossível parar. Até que Iago se afastou bruscamente, como se tivesse sido queimado. Ele recuou passando a mão pelo cabelo, a respiração descompassada, os olhos arregalados. Isso foi um erro, ele disse, a voz rouca. Maite ficou parada, o peito subindo e descendo rapidamente, os lábios ainda queimando. Iago. Não, ele interrompeu balançando a cabeça. Isso não pode acontecer de novo. Ele pegou o chapéu que tinha caído no chão, colocou de volta na cabeça e deu as costas, caminhando em direção ao caminhão. Maite ficou ali sozinha, com os documentos caídos no chão, e o gosto dele ainda nos lábios. O coração batia tão forte que ela achava que ele ia explodir. Aquilo não tinha sido apenas um beijo.
Tinha sido a confissão de que, por mais que quisessem fingir, por mais que tentassem se afastar, o que existia entre eles estava longe de ter acabado. E agora, depois daquele beijo, não havia mais como voltar atrás. O fogo que o tempo tentou apagar tinha acabado de ser reacendido. E dessa vez ia queimar tudo. Maitê não conseguia parar de pensar naquele beijo. Tentou. Deus sabia que ela tentou. Mergulhou no trabalho. Revisou contratos. Inspecionou o gado. Passou horas no escritório analisando números que se embaralhavam na frente dos olhos. Mas não adiantava. A cada momento de silêncio, a memória voltava. O gosto dos lábios dele. Era como se o corpo dela ainda esperasse por aquele toque. Uma memória viva na pele, latejando a cada suspiro. O calor das mãos dele no rosto dela. A respiração descompassada. O jeito como ele a puxou como se estivesse com fome de algo que só ela podia dar. E pior, a forma como ela tinha respondido. Sem hesitar, sem pensar. Como se os 7 anos de distância nunca tivessem existido. Ela encostou a testa na mesa do escritório e fechou os olhos. Aquilo não podia continuar. Não podia. Mas o corpo dela discordava. O coração discordava. E a parte mais profunda, a que ela tinha tentado enterrar em São Paulo, gritava que aquele beijo era só o começo. Do outro lado da cerca, Iago também lutava. Ele acordava cedo, trabalhava até o corpo doer, passava o dia inteiro ocupado com a fazenda. Qualquer coisa para não pensar. Qualquer coisa para não sentir. Mas à noite, quando o cansaço deveria trazer o sono, ele ficava na varanda, olhando para o horizonte. O silêncio da varanda o deixava vulnerável demais. O vento quente trazia o cheiro da terra, e às vezes ele jurava sentir o perfume dela misturado no ar. E do outro lado, sabia que ela estava lá. Talvez também sem conseguir dormir. Talvez também revivendo cada segundo daquele momento. Ele passou a mão pelo rosto, sentindo o peso da exaustão. Tinha sido um erro. Ele sabia disso. Beijá-la tinha sido cruzar uma linha que ele jurou nunca mais cruzar. Porque Maitê Avelar era tudo o que ele queria esquecer. Tudo o que ele precisava deixar para trás para seguir em frente. Mas o gosto dela ainda estava na boca dele. E por mais que ele tentasse, não conseguia apagar. A distância física não ajudava em nada. As propriedades eram vizinhas. As cercas dividiam as terras, mas não impediam os olhares. E toda vez que Maitê estava perto da divisa, toda vez que ele passava de caminhonete pela estrada, os dois se viam. E cada vez que isso acontecia, o ar ficava mais pesado. Não trocavam palavras, não se aproximavam. Mas o silêncio dizia tudo. Iago desviava o olhar primeiro, sempre. Como se olhar por muito tempo fosse admitir que ainda sentia, que ainda queria. E Maitê ficava parada, com o coração apertado, vendo-o ir embora. Foi numa dessas tardes, enquanto Maitê voltava do curral, que Otávio a interceptou. Ele estava na varanda da casa grande, os braços cruzados, aquela expressão que ela conhecia bem demais. A expressão de quem sabia de algo. "Preciso falar com você", ele disse, a voz seca. Maitê subiu os degraus devagar, sentindo o estômago apertar. Sobre o quê? Otávio entrou na casa e ela o seguiu. Ele foi direto ao ponto. "Você está diferente." "Diferente como?" "Distraída, distante. Não está com a cabeça nos negócios." Maitê cruzou os braços, tentando manter a postura. "Eu estou trabalhando todos os dias, pai, fazendo tudo o que precisa ser feito. Mas não da forma que deveria." Ele se aproximou, o olhar fixo nela. "Tem algo acontecendo, e eu quero saber o quê." "Não tem nada acontecendo. Não minta para mim, Maitê." A voz dele era baixa, mas carregada de autoridade. Aquele tom que sempre a calou, que sempre a fez obedecer. Ela desviou o olhar, mas não respondeu. Otávio respirou fundo, como se estivesse tentando controlar a própria raiva. "Eu já te avisei. Não quero você perto de Iago Ferraz. E se você acha que eu não sei o que está acontecendo, está enganada. Todo mundo nessa região fala. E eu não vou permitir que você destrua o nome dessa família de novo." "De novo?" Maitê ergueu os olhos, a raiva borbulhando. "Eu nunca destruí nada. Você que fez isso. Você que expulsou a família dele.
Você que me mandou embora. E eu faria de novo, Otávio disse, sem hesitar. Porque aquele rapaz não é para você. Nunca foi e nunca vai ser. Maitê sentiu as lágrimas queimarem, mas se recusou a deixá-las cair. Você não pode controlar minha vida para sempre. Posso enquanto você estiver sob o meu teto e enquanto essa fazenda ainda for minha. A ameaça estava clara e Maitê sabia que ele não estava blefando. Ela saiu da sala sem dizer mais nada, subiu para o quarto e trancou a porta. Sentou na beirada da cama, as mãos tremendo, o peito apertado. O pai estava certo em uma coisa. Ela não podia continuar assim, dividida entre o dever e o desejo, entre o nome que carregava e o homem que nunca deixou de amar. Mas a pergunta que não queria calar era: o que ela estava disposta a sacrificar? Naquela noite, Maitê teve um sonho. Estava de volta ao celeiro. A chuva batia no telhado de zinco e Iago estava ali, jovem, sorrindo daquele jeito tímido que ela tanto amava. Ele estendia a mão e ela segurava. Mas quando tentava se aproximar, uma cerca surgia entre eles, alta, intransponível. E do outro lado, Iago começava a se afastar, sumindo na escuridão, enquanto ela gritava o nome dele sem que nenhum som saísse. Maitê acordou sobressaltada, o coração disparado, a respiração presa. Olhou pela janela e viu as primeiras luzes do amanhecer. E soube, com uma certeza que doía, que aquele sonho era mais do que apenas um sonho. Era um aviso. Se ela não fizesse algo, se continuasse presa ao controle do pai, ao peso do sobrenome, à distância que Iago colocava entre eles, ela perderia ele de novo. E dessa vez, seria para sempre. O sol nascia lá fora, mas dentro dela ainda era madrugada. Porque agora, mais do que nunca, ela sabia. Se não lutasse, perderia não apenas Iago, perderia a si mesma. O cheiro de fumaça chegou antes do alarme. Era um cheiro denso, quente, que grudava na garganta antes mesmo de ela entender o que estava acontecendo. Maitê estava no escritório quando sentiu. Levantou a cabeça, franziu a testa e foi até a janela. No horizonte, uma coluna de fumaça cinza subia para o céu. O coração disparou. Fogo! Ela gritou, correndo para fora da casa. Os funcionários já estavam se movimentando. Alguém ligou para o corpo de bombeiros. Outro pegou as mangueiras. O caos se instalou em segundos. Maitê correu até a caminhonete, ligou o motor e acelerou em direção à fumaça. O vento estava forte. Se o fogo se espalhasse, poderia devorar hectares de pasto em minutos. Quando chegou perto da divisa, viu as chamas, altas, violentas, correndo pela cerca que separava as duas propriedades. E do outro lado, já em ação, estavam Iago e seus homens. Eles usavam mangueiras, abafadores, pás. Trabalhavam rápido, tentando conter o avanço das chamas antes que alcançassem as áreas de mata. Maitê desceu da caminhonete e correu para ajudar. Iago! Ela gritou por cima do barulho do fogo. Ele virou a cabeça. O rosto estava sujo de fuligem, o suor escorrendo pela testa. Mas os olhos dela encontraram os dele, e por um segundo, o mundo parou. Seus animais estão perto daqui? Ele gritou de volta. Sim, no pasto à direita. Vai buscar. Eu seguro o fogo aqui. Maitê hesitou por um segundo. Mas ele tinha razão. Os animais eram prioridade. Ela correu de volta para a caminhonete, pegou os funcionários que tinham acabado de chegar e juntos começaram a mover o gado para longe da zona de perigo. O calor era insuportável. A fumaça queimava os pulmões. O vento soprava cinzas no rosto dela e cada passo parecia uma batalha contra o próprio medo. Mas eles trabalharam sem parar. Levou quase 1 hora para conter o fogo. Quando as chamas finalmente diminuíram e os bombeiros chegaram para terminar o trabalho, Maitê parou, dobrada, tentando recuperar o fôlego. As mãos tremiam, o corpo inteiro doía. Mas o gado estava salvo. As 2 propriedades estavam salvas. Ela limpou o suor do rosto com a manga da camisa e olhou ao redor. Foi quando viu Iago. Ele estava sentado no chão, encostado na caminhonete, a cabeça inclinada para trás, os olhos fechados. O peito subia e descia rapidamente. A camisa estava ensopada de suor e sujeira.
Maitê caminhou até ele devagar, o coração ainda batendo forte. Você está bem? Ela perguntou, a voz rouca pela fumaça. Iago abriu os olhos e olhou para ela. Estou vivo, ele respondeu com um meio sorriso cansado. Ela se sentou ao lado dele, também exausta. Ficaram ali por um momento em silêncio, ouvindo o barulho dos bombeiros terminando o serviço ao fundo. Obrigada, Maitê disse finalmente. E se você não tivesse vindo? Eu não ia deixar o fogo tomar sua propriedade. Iago interrompeu, olhando para a frente. Mesmo que seu pai ache que eu sou o inimigo. Ela olhou para ele. Realmente olhou. E viu o homem que ele era agora. Forte, determinado, mas ainda com aquele resquício de bondade que ela sempre amou. Você não é o inimigo, Iago. Ele virou o rosto para ela e dessa vez não havia raiva no olhar. Apenas cansaço e algo mais, algo vulnerável. Não sei se seu pai concorda com isso. Eu não me importo com o que meu pai pensa, ela disse, e foi a primeira vez que admitiu aquilo em voz alta. Iago ficou em silêncio, processando as palavras dela. Você devia se importar, ele disse baixo, porque ele ainda tem poder sobre você, não mais do que eu deixar. O vento soprou, trazendo o cheiro de terra queimada misturado com o alívio de que o pior tinha passado. Iago passou a mão pelo rosto, deixando rastros limpos na fuligem. Você podia ter morrido ali, Maitê sussurrou a voz falhando. Você entrou no fogo para proteger minha propriedade. Por quê? Ele demorou para responder. E quando finalmente falou, a voz estava carregada de algo que ele tinha tentado esconder por tanto tempo. Porque por mais que eu tente te odiar, Maitê, eu não consigo. As palavras caíram entre eles como uma confissão. Ela sentiu algo dentro dela ruir. O orgulho, a culpa, o medo. Tudo desabou de uma vez. Maitê sentiu os olhos arderem. Não era pela fumaça. Iago, eu passei 7 anos tentando te esquecer. Ele continuou, a voz baixa, mas firme. Construí tudo isso. Voltei, me provei. Mas quando eu te vi de novo, nada disso importou. Porque você ainda é a única pessoa que consegue me fazer sentir que não sou só o filho do empregado. A respiração dela falhou. Você nunca foi só isso para mim. Eu sei, ele disse, virando o corpo para encará-la. Mas eu precisava ouvir de novo. E então, sem pensar, sem calcular, Maitê se inclinou e o beijou. Não foi como o primeiro. Não tinha raiva, não tinha mágoa. Era alívio, era gratidão. Era a certeza de que ele estava vivo, de que ela estava viva, de que, apesar de tudo, eles ainda estavam ali. Iago respondeu no mesmo instante. As mãos dele, ainda sujas de fuligem, subiram para o rosto dela, segurando-a como se ela fosse desaparecer a qualquer momento. O beijo começou suave, mas logo ganhou profundidade. As mãos dele subiram pelo pescoço dela, se enroscando em seus cabelos. Ela retribuiu, puxando-o de leve, como se o toque fosse a única coisa que a mantinha viva. Era lento, profundo, cheio de tudo o que eles não tinham coragem de dizer. Era a lembrança do que viveram, do celeiro, da chuva, do primeiro amor, e era a promessa de que, talvez, ainda houvesse futuro. Quando se separaram, os dois ficaram parados, as testas encostadas, a respiração misturada. Isso vai complicar tudo, Iago sussurrou. Eu sei, Maitê respondeu, os olhos ainda fechados. Seu pai vai surtar. Eu sei, e a gente pode se machucar de novo. Maitê abriu os olhos e olhou diretamente para ele. Eu sei, mas eu não me importo mais. Iago a olhou por um longo momento, e então, pela primeira vez em anos, ele sorriu. Um sorriso verdadeiro, sem amargura, sem dor. Você enlouqueceu. Provavelmente, ela respondeu, sorrindo também. E ali, no meio da fuligem do cansaço, do cheiro de terra queimada, os dois entenderam algo importante. O fogo que tinha quase destruído tudo naquele dia não era o único que tinha voltado. O fogo no campo se apagava devagar, mas o outro, o que queimava dentro deles, acabara de nascer de novo, e dessa vez nenhum vento seria forte o bastante para apagar.
A verdade veio à tona numa manhã de quinta-feira. Maitê estava no escritório quando o advogado da família chegou, o rosto tenso, carregando uma pasta de documentos. Preciso falar com você e seu pai. É urgente. Otávio foi chamado. Entrou na sala com aquela postura altiva de sempre, mas Maitê percebeu algo diferente. Uma linha de tensão ao redor dos olhos, um cansaço que ele tentava esconder. O advogado não perdeu tempo. A situação financeira da fazenda é crítica. Maitê franziu a testa. Como assim crítica? Seu pai fez investimentos arriscados nos últimos anos. Comprou maquinário sem necessidade. Expandiu áreas que não geravam retorno. E, principalmente, pegou empréstimos com juros altos para manter as aparências. Ela olhou para Otávio, esperando que ele negasse. Mas ele apenas desviou o olhar. Pai, eu tinha tudo sob controle, ele disse a voz áspera. Tinha? O advogado insistiu. Senhor Avelar, com todo respeito, o senhor não tem. Os credores estão cobrando. E se não pagarmos em 60 dias, eles vão executar a dívida. Isso significa perder parte das terras. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Maitê sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Quanto? Ela perguntou, a voz tremendo. O advogado hesitou antes de responder. 3 milhões. Maitê fechou os olhos. 3 milhões. Não havia como levantar esse dinheiro em 2 meses. E o que podemos fazer? Renegociar, vender parte da propriedade ou encontrar alguém que compre a dívida. Otávio se levantou bruscamente, a cadeira rangendo no piso. Ninguém vai comprar nada, eu resolvo isso. Pai, você não pode simplesmente ignorar. Eu disse que resolvo. Ele gritou, batendo a mão na mesa. E então saiu da sala, deixando Maitê sozinha com o advogado e o peso de uma verdade que ela não estava preparada para enfrentar. As semanas seguintes foram uma montanha russa. Maitê tentou de tudo. Conversou com bancos, procurou investidores, tentou vender gado, máquinas, qualquer coisa que pudesse gerar caixa. Mas não era suficiente. Otávio, por sua vez, se recusava a aceitar ajuda. Se trancava no escritório, bebia mais do que devia e fingia que tudo estava sob controle. Até que, numa tarde, o advogado ligou de novo. Maitê, alguém fez uma proposta. O coração dela acelerou. Quem? Houve uma pausa. Iago Ferraz. O nome caiu como uma bomba. O quê? Ele ofereceu comprar a dívida. Toda ela. Em troca de uma parte das terras. Maitê sentiu o ar faltar. Não pode ser. Maitê, é a única oferta que temos. Se você não aceitar, o banco vai executar tudo. E aí, você perde muito mais. Ela desligou o telefone e ficou parada, olhando para o nada. Iago. Ele tinha feito exatamente o que o pai dela sempre teve medo que fizesse. Tinha esperado o momento certo. E agora, tinha o poder nas mãos. Maitê sabia que precisava confrontá-lo. Ela foi até a propriedade dele naquela mesma tarde. Iago estava no curral inspecionando o gado quando a viu chegar. Ele parou, tirou o chapéu e a esperou. Eu preciso falar com você, Maitê disse, descendo da caminhonete. Eu imaginei que viria. Você comprou a dívida do meu pai, não foi uma pergunta, foi uma acusação. Iago colocou o chapéu de volta na cabeça, os olhos fixos nela. Comprei. Por quê? Porque alguém ia comprar. E eu preferi ser eu. Maitê deu um passo à frente, a raiva borbulhando. Você fez isso para se vingar, para humilhar meu pai. Não, Iago disse, a voz calma, mas firme. Eu fiz isso para salvar você. A resposta a pegou de surpresa. O quê? Iago suspirou, passando a mão pelo rosto. Maitê, se eu não tivesse comprado, o banco ia executar tudo. Você ia perder a fazenda inteira. Pelo menos assim, você ainda tem a casa, o gado, a maior parte das terras. Eu só peguei o suficiente para cobrir a dívida. Ela ficou em silêncio, processando. Mas agora você tem controle sobre parte da minha propriedade. Não, eu tenho parte das terras, mas quem comanda ainda é você. Eu não vou interferir, a não ser que você me peça. Maitê sentiu as lágrimas queimarem, mas se recusou a deixá-las cair.
Meu pai vai surtar. Eu sei, Iago disse baixo, mas ele deveria ter pensado nisso antes de destruir tudo por orgulho. Ela olhou para ele e viu algo que não esperava. Não era satisfação, não era vingança, era preocupação. Você fez isso por mim, ela sussurrou. Iago deu um passo à frente, ficando perto o suficiente para que ela sentisse o calor dele. Eu sempre fiz tudo por você, Maitê. Desde o primeiro dia. A confissão ficou suspensa no ar entre eles. Maitê não sabia se queria beijá-lo ou gritar com ele. Talvez os dois. E agora? Ela perguntou, a voz falhando. Como eu explico isso para o meu pai? Você não explica? Iago respondeu. Você enfrenta. Quando Maitê voltou para casa, encontrou Otávio esperando na varanda. Ele já sabia. Alguém tinha contado. Então é verdade, ele disse, a voz tremendo de raiva contida. Você foi até a propriedade dele. Eu precisava entender o que estava acontecendo. Entender? Otávio deu um passo à frente, os olhos vermelhos. Ele comprou a dívida, Maitê. Aquele moleque agora tem parte das nossas terras. E você foi lá conversar com ele como se nada tivesse acontecido. Ele salvou a fazenda, pai. Se não fosse ele, a gente teria perdido tudo. Perdido? Otávio deu uma risada amarga. Eu preferia ter perdido tudo do que dever alguma coisa para ele. Isso é orgulho falando. Orgulho estúpido que quase destruiu essa família. A frase saiu antes que ela pudesse se conter. Otávio ficou pálido. E então, pela primeira vez, Maitê viu algo que nunca tinha visto antes. Ele desabou. Não fisicamente, mas algo dentro dele se quebrou. Eu só queria proteger você, ele disse, a voz falhando. Queria que você tivesse um futuro digno, longe de gente como ele. Gente como ele? Maitê sentiu a raiva voltar. Ele é dono de terras, pai. Ele construiu tudo sozinho. Ele é mais digno do que metade dos fazendeiros que você chama de amigos. Otávio olhou para ela como se estivesse vendo uma estranha. Você está apaixonada por ele de novo. Não foi uma pergunta. Foi uma constatação. E a dor na voz dele era inegável. Maitê respirou fundo. Eu nunca deixei de estar. O silêncio que se seguiu foi pesado. Final. Otávio virou as costas e entrou na casa sem dizer mais nada. E Maitê ficou sozinha na varanda, sabendo que, a partir daquele momento, nada seria mais como antes. O poder tinha mudado de mãos. E ela estava no meio da guerra entre os dois homens que mais amava na vida. A festa da colheita era tradição na fazenda Monte Verde. Todo ano, no fim da safra, a propriedade abria as portas para funcionários, vizinhos e conhecidos. Era uma celebração do trabalho, da terra, da vida que o campo proporcionava. Mas naquele ano, tudo parecia diferente. Maitê estava no salão decorado, vestindo um vestido simples de algodão claro, tentando sorrir para os convidados que a cumprimentavam. Mas o coração estava pesado. Nas últimas semanas, a relação com o pai tinha se tornado um silêncio tenso. Otávio mal falava com ela. Passava os dias trancado no escritório, olhando para documentos que não resolvia, bebendo mais do que devia. E Iago tinha mantido distância depois daquela conversa, como se soubesse que ela precisava de tempo para processar tudo. Mas o tempo não tinha resolvido nada. Só tinha tornado tudo mais confuso. A música tocava ao fundo. Viola caipira, sanfona, o ritmo alegre que contrastava com o turbilhão dentro dela. Maitê pegou um copo de suco e saiu para a varanda, procurando ar fresco. E foi quando o viu. Iago estava perto do curral, encostado na cerca, sozinho, olhando para o horizonte onde o sol começava a se pôr. Ele usava uma camisa social escura, as mangas dobradas, o chapéu na cabeça, e mesmo de longe ela sentia a presença dele como se fosse um ímã. O coração acelerou. Maitê respirou fundo e tomou uma decisão. Ela desceu os degraus da varanda e caminhou até ele. Iago a viu se aproximar. Não desviou o olhar. Apenas esperou. Você veio, ela disse, parando a poucos passos dele. Fui convidado. Ele respondeu com um meio sorriso. Achei que seria estranho recusar, já que agora sou sócio involuntário. A ironia na voz dele era leve, mas estava lá.
Maitê encostou na cerca ao lado dele, olhando para o mesmo horizonte. Meu pai não desceu para o salão. Disse que não estava se sentindo bem. Eu imaginei. Ficaram em silêncio por um momento. A música da festa chegava abafada pela distância. O cheiro de terra e grama recém-cortada preenchia o ar. Iago! Maitê começou, mas a voz falhou. Ele virou o rosto para ela, esperando. Eu não sei mais o que fazer, ela confessou, a voz baixa. Eu tô presa entre você e meu pai, entre o que eu quero e o que eu devo. Iago suspirou, tirando o chapéu e passando a mão pelo cabelo. Você não me deve nada, Maitê. Mas eu devo a ele. Ele é meu pai. Isso significa que você tem que abrir mão da sua vida por ele? A pergunta cortou fundo. Maitê fechou os olhos. Ele tá quebrado, Iago. Desde que você comprou a dívida, ele não é mais o mesmo. Bom, Iago disse, e a dureza na voz dela a fez olhar para ele. Porque ele destruiu minha família sem piscar. E agora que o poder mudou de lado, ele sente na pele o que a gente sentiu. Maitê sentiu a raiva subir. Você ainda quer vingança, então? É isso? Não. Iago se virou para ela, a voz mais alta. Não é sobre vingança, Maitê. É sobre justiça. É sobre ele finalmente entender que não pode controlar tudo e todos. Ele já entendeu. Ela gritou de volta. Ele já pagou. Não é o suficiente? Iago deu um passo à frente, os olhos fixos nela. E você? Quando é que você vai parar de pagar pelos erros dele? A pergunta ficou suspensa no ar. Maitê sentiu as lágrimas queimarem. Eu não sei, ela sussurrou. Eu não sei como fazer isso. Iago respirou fundo, tentando controlar as próprias emoções. Eu passei 7 anos construindo tudo isso, ele disse, a voz mais baixa agora. 7 anos trabalhando dia e noite, provando que eu valia alguma coisa. E sabe por quê? Porque eu queria ser digno de você. Queria que, se um dia a gente se encontrasse de novo, você não sentisse vergonha de mim. Maitê sentiu o peito apertar. Iago, eu nunca... Eu sei, ele interrompeu. Eu sei que você nunca sentiu, mas eu sentia. Toda vez que seu pai olhava para mim como se eu fosse nada, eu sentia. E aquilo me destruiu tanto quanto perder você. As lágrimas dela finalmente caíram. Eu também perdi, Iago. Eu perdi você. Perdi a mim mesma. Fui mandada para longe, vigiada, controlada, como se o amor que eu sentia fosse algo errado. E eu carreguei essa culpa todos esses anos. Iago ficou em silêncio, os olhos fixos nela. Você acha que foi fácil para mim? Ela continuou, a voz tremendo. Ver meu pai desmoronar? Saber que a única pessoa que pode salvar a fazenda é você? E ao mesmo tempo, saber que cada vez que eu olho para você, eu ainda sinto tudo o que sentia aos 17 anos? A confissão saiu crua, verdadeira. Iago deu mais um passo à frente. Agora estavam tão perto que ela conseguia ver a respiração dele, sentir o calor. Você sente? Ele perguntou, a voz baixa, quase um sussurro. Eu nunca parei de sentir, Maitê respondeu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Iago fechou os olhos como se estivesse lutando contra algo dentro dele. E então, devagar, ele ergueu a mão e limpou uma lágrima do rosto dela com o polegar. O toque foi suave, cuidadoso. Eu te amei a vida inteira, Maitê, ele disse, a voz quebrada. Mesmo quando eu tentei te odiar, mesmo quando jurei que ia te esquecer. Eu nunca consegui. Maitê soluçou, levando a mão ao peito como se pudesse conter a dor que transbordava. Eu também te amo, ela sussurrou. Eu sempre amei. E então, sem pensar, ela se jogou nos braços dele. Iago a pegou no mesmo instante, puxando-a para perto, os braços envolvendo-a com força, como se estivesse segurando a única coisa que importava no mundo. Não foi um beijo, foi um abraço, mas foi o abraço mais sincero, mais desesperado, mais necessário que qualquer um dos dois já tinha dado. Os corpos colados, tremendo com o peso de tudo o que tinham guardado. As mãos dela agarradas nas costas dele, os dedos se enterrando na camisa. A cabeça dele enterrada nos cabelos dela, respirando fundo.
como se precisasse se lembrar de como era ter ela tão perto. Maitê chorou. Chorou por tudo o que perderam, por todo o tempo que ficaram longe, pela dor que carregaram sozinhos. E Iago segurou. Apenas segurou, porque era tudo o que ele podia fazer. Depois de tanto tempo fugindo, tanto tempo brigando, tanto tempo fingindo que não sentiam, ali, naquele abraço, eles finalmente se renderam. Quando se separaram, os dois estavam com os olhos vermelhos, a respiração pesada. A gente não pode continuar assim, Maitê disse limpando o rosto. Eu sei. Eu preciso escolher. Iago segurou o rosto dela com as duas mãos, forçando-a a olhar nos olhos dele. Então escolhe você, Maitê. Pela primeira vez na vida. Escolhe você. As palavras ecoaram dentro dela. E pela primeira vez, ela entendeu o que precisava fazer. Não era sobre escolher entre o pai e Iago. Era sobre escolher a si mesma. E tudo o que vinha com isso. A conversa com o pai tinha sido a mais difícil da vida de Maitê. Ela tinha entrado no escritório, encontrado Otávio sentado na poltrona de couro, o copo de uísque na mão, o olhar vazio fixo na janela. E ela tinha dito tudo. Disse que amava Iago, que sempre amou, que não ia mais abrir mão da própria vida para proteger o orgulho de um homem que nunca perguntou o que ela realmente queria. Otávio não gritou, não bateu na mesa. Apenas olhou para ela como se estivesse vendo uma estranha. E então, com a voz baixa e cansada, disse apenas uma coisa. Então você não é mais minha filha. As palavras cortaram, mas Maitê não recuou. Se amar alguém me faz deixar de ser sua filha, então que seja. E saiu. Agora, horas depois, ela estava na varanda do casarão sozinha, vendo o sol descer no horizonte. O vento quente entrava pelas frestas, trazendo o cheiro de terra e café distante. A fazenda respirava ao redor dela, mas dentro do peito tudo estava silencioso. Ela tinha feito a escolha, e pela primeira vez em anos, sentia que tinha feito a escolha certa. Foi quando ouviu o som de pneus na estrada de terra. Maitê virou a cabeça e viu o caminhão de Iago se aproximando. O coração disparou. Ele estacionou em frente ao casarão, desceu devagar e tirou o chapéu, segurando-o nas mãos. Os dois se olharam de longe, e naquele olhar, tudo foi dito. Iago subiu os degraus da varanda, parando a poucos passos dela. Eu soube, ele disse a voz baixa. Soube o quê? Que você enfrentou seu pai. Maitê assentiu, os olhos marejados. Eu não podia mais viver daquele jeito. Iago deu mais um passo à frente. Eu vim te dizer uma coisa. Ela esperou, o coração batendo forte. Eu desisti, ele disse, e a voz tinha algo diferente, algo leve. Desisti da raiva, do ressentimento, de tentar provar alguma coisa, porque nada disso importa se eu não tiver você. Maitê sentiu as lágrimas escorrerem. Iago, eu te amo, Maitê. Ele interrompeu, dando o último passo que os separava. Eu te amo desde o dia em que você tropeçou no celeiro. Eu te amo apesar de tudo o que aconteceu. E eu vou te amar até o último dia da minha vida. Ela soluçou, levando a mão ao peito. Eu também te amo, ela sussurrou. Eu sempre amei. E eu tô cansada de lutar contra isso. Iago segurou o rosto dela com as duas mãos, os polegares limpando as lágrimas. Então não luta mais. E a beijou. Dessa vez, não havia raiva, não havia desespero, não havia medo. Era só amor. Puro. Verdadeiro, inevitável. O beijo começou suave, quase tímido, como se os dois estivessem redescobrindo o gosto um do outro, mas logo ganhou profundidade, ganhou urgência. As mãos dele desceram do rosto para a cintura dela, puxando-a para perto. As mãos dela subiram para o pescoço dele, os dedos se enterrando nos cabelos. A respiração ficou pesada. Os corpos se encaixaram como se nunca tivessem sido feitos para estar separados. Iago a puxou para dentro do casarão, sem desfazer o beijo, tropeçando nos próprios passos, mas sem se importar. Quando chegaram ao quarto dela, ele parou por um segundo, olhando nos olhos dela, como se pedisse permissão, e Maitê respondeu puxando-o de volta para si.
Eles caíram na cama entrelaçados, as mãos explorando, os lábios buscando cada pedaço de pele exposta. O vento entrava pela janela aberta, movendo as cortinas de linho branco. A luz dourada do pôr do sol banhava o quarto, criando sombras suaves nas paredes. Iago beijou o pescoço dela devagar, sentindo o pulso acelerado sob os lábios. Maitê arqueou o corpo, os dedos apertando as costas dele, puxando-o mais perto, como se não houvesse distância suficientemente pequena. As roupas foram removidas devagar, entre beijos profundos e suspiros contidos. Cada toque era uma promessa, cada roçar de pele, uma cura. Quando finalmente se uniram, não foi apenas físico, foi a fusão de duas almas que tinham sido separadas à força e agora, finalmente se reencontravam. Os movimentos eram lentos, profundos, sincronizados. As respirações se misturavam. Os corações batiam no mesmo compasso. Maitê segurou o rosto dele, forçando-o a olhar nos olhos dela. "Eu sou sua", ela sussurrou, a voz quebrada de emoção. "E eu sou seu", ele respondeu, a testa colada na dela. E naquele momento, tudo o que tinham perdido, tudo o que tinham sofrido, valeu a pena. Porque ali, naquele quarto, naquele abraço, naquela entrega completa, eles não eram mais o filho do empregado e a filha do patrão. Eram apenas Iago e Maitê. Duas pessoas que tinham amado, perdido, lutado e, finalmente, vencido. Depois, quando os corpos se acalmaram e a respiração voltou ao normal, eles ficaram deitados lado a lado, os dedos entrelaçados, olhando para o teto. O silêncio era pacífico, completo. Iago virou a cabeça e olhou para ela. "O que a gente faz agora?" Maitê sorriu pela primeira vez em dias. "A gente vive." Ele sorriu também, puxando-a para mais perto, envolvendo-a nos braços. E lá fora, a fazenda dormia sob o céu estrelado. Mas dentro daquele quarto, dois corações batiam no mesmo compasso. Pela primeira vez sem medo, sem culpa, sem barreiras. Apenas livres. Finalmente livres. 3 semanas se passaram desde aquela noite. Maitê tinha se mudado para uma das casas menores da propriedade, longe da casa grande e longe do pai. Mas não longe da fazenda, porque a fazenda era dela tanto quanto era dele. Ela e Iago trabalhavam juntos agora, unindo esforços, planejando o futuro, reconstruindo o que o orgulho tinha quase destruído. E aos poucos, a fazenda Monte Verde voltava a respirar. Mas havia uma ferida que ainda não tinha cicatrizado. Otávio. Maitê não tinha visto o pai desde o dia em que saiu da casa grande. Ele não procurou. Ela não voltou. E o silêncio entre eles era um abismo que parecia impossível de cruzar. Até que, numa manhã de sábado, o telefone tocou. Era o administrador da fazenda. A voz estava tensa. "Maitê, você precisa vir. É seu pai." O coração dela disparou. "O que aconteceu?" "Ele passou mal, está no hospital." Maitê desligou o telefone e correu. O hospital ficava na cidade, a 40 minutos de distância. Iago insistiu em ir junto. E ela, pela primeira vez, não teve forças para enfrentar aquilo sozinha. Quando chegaram, encontraram Otávio numa cama de hospital, pálido, magro, conectado a aparelhos que apitavam baixo. Ele tinha tido um princípio de infarto. Nada grave o suficiente para matá-lo, mas grave o suficiente para assustá-lo. Maitê entrou no quarto devagar, o coração apertado. Otávio virou a cabeça quando a viu. E pela primeira vez em semanas, os olhos dos dois se encontraram. "Maitê", ele disse, a voz fraca. Ela se aproximou da cama, segurando a bolsa com força para não tremer. "Oi, pai." Otávio olhou para ela por um longo momento, e então os olhos dele se encheram de lágrimas. "Eu sinto muito", ele sussurrou. Maitê sentiu o peito apertar. "Pai, não, me deixa falar." Ele respirou fundo com dificuldade. "Eu errei. Errei com você. Errei com ele. Errei com todo mundo." As lágrimas dela começaram a cair. "Eu só queria te proteger." Otávio continuou, a voz falhando. "Mas eu fui longe demais.
e quase perdi a única coisa que realmente importa: você. Maitê segurou a mão dele, apertando devagar. Você não me perdeu, pai. Eu tô aqui. Mas eu não mereço, ele disse, fechando os olhos. Depois de tudo que eu fiz, ninguém é perfeito, pai. Você errou. Mas eu também errei. A gente só precisa tentar de novo. Otávio abriu os olhos e olhou para ela como se estivesse vendo pela primeira vez. Você é mais forte do que eu jamais fui. Ela sorriu entre as lágrimas. Eu aprendi com o melhor e com o pior. Otávio deu uma risada baixa que logo se transformou em tosse. Esse é o meu castigo, ter uma filha que herdou minha teimosia. Maitê riu também, limpando o rosto. Foi quando Otávio viu Iago parado na porta do quarto. O sorriso dele desapareceu. Mas não havia raiva, apenas cansaço. Ele veio com você, Otávio disse, mais como uma constatação do que uma pergunta. Veio, Maitê respondeu olhando para Iago. Iago deu um passo à frente, hesitante. Senhor Avelar. Otávio ficou em silêncio por um momento. E então, com uma voz que carregava o peso de anos de orgulho quebrado, disse: Eu te devo um pedido de desculpas. Iago parou surpreso. Eu destruí sua família por puro preconceito. Otávio continuou. Achei que estava protegendo minha filha, mas na verdade estava protegendo meu próprio orgulho. E isso foi imperdoável. Iago respirou fundo, processando as palavras. Eu passei anos com raiva do Senhor, ele disse, a voz controlada. Mas a raiva não constrói nada, só destrói. Otávio assentiu, os olhos marejados. Você é um homem melhor do que eu, rapaz. Não sou, Iago respondeu. Eu só cansei de carregar o peso do passado. Houve um silêncio denso, e então Otávio estendeu a mão, trêmula, em direção a Iago. Me perdoa? Iago olhou para a mão estendida, olhou para Maitê, e então deu um passo à frente e segurou a mão do homem que um dia o expulsou de casa. Eu perdoo. As duas palavras ecoaram no quarto como uma sentença de libertação. Maitê cobriu a boca com a mão, as lágrimas escorrendo livremente. E ali, naquele quarto de hospital, o ciclo de dor e preconceito finalmente se quebrou. 2 semanas depois, Otávio recebeu alta. Ele voltou para a casa grande, mas já não era o mesmo homem. A saúde frágil o tinha obrigado a desacelerar. E pela primeira vez ele aceitou ajuda. Maitê e Iago assumiram a administração completa da fazenda. E juntos tomaram uma decisão. Eles uniriam as duas propriedades. Não haveria mais cerca dividindo as terras. Não haveria mais lado Avelar e lado Ferraz. Seria tudo um só, uma fazenda, uma família. A notícia se espalhou pela região como fogo em palha seca. Alguns aprovaram, outros criticaram. Mas Maitê não se importou. Ela tinha aprendido que a opinião dos outros não valia mais do que a própria paz. No dia em que a cerca foi removida, Maitê e Iago ficaram parados no meio do terreno, olhando para o horizonte que agora era só deles. A gente conseguiu, ela disse sorrindo. A gente conseguiu, Iago repetiu puxando-a para perto. E ali, onde antes havia uma barreira, agora havia apenas terra. Terra que eles cultivariam juntos. Terra que testemunhou o amor deles nascer, morrer e renascer. Otávio, de longe, observava da varanda da casa grande. Ele ainda carregava arrependimentos. Ainda carregava culpa. Mas pela primeira vez em anos, ele também carregava esperança. Porque sua filha não tinha desistido dele. E talvez, só talvez, ele pudesse aprender a ser o homem que ela sempre mereceu ter como pai. O perdão não apagava o passado, mas abria espaço para um futuro onde o amor era mais forte do que o orgulho. E a fazenda, que um dia foi palco de dor e separação, agora se tornava símbolo de redenção e recomeço. 6 meses se passaram. A fazenda Monte Verde respirava de novo. Os pastos estavam verdejantes. O gado, saudável. As colheitas, abundantes. E pela primeira vez em anos, a propriedade não carregava o peso do medo ou do orgulho. Apenas o ritmo natural da terra que produz, descansa e volta a florescer. Maitê e Iago comandavam juntos agora.
Não havia mais divisão. Não havia mais lado dele ou lado dela. Era tudo deles e funcionava. Eles acordavam cedo, tomavam café lado a lado, revisavam os planos do dia, discutiam decisões, às vezes concordavam, às vezes discordavam, mas sempre terminavam rindo, porque sabiam que estavam construindo algo maior do que eles mesmos. Otávio tinha se afastado aos poucos, não de forma amarga, mas de forma consciente. A saúde frágil o tinha obrigado a desacelerar, e ele finalmente aceitou que era hora de passar o bastão. Agora passava os dias na varanda da casa grande, tomando café, lendo jornais, observando a filha e o genro trabalharem. E pela primeira vez sentia orgulho. Orgulho verdadeiro, porque sua filha não tinha apenas salvado a fazenda, ela tinha salvado a família. O casamento aconteceu numa manhã de primavera. Não foi uma grande celebração. Não precisava ser. Foi simples, íntimo, verdadeiro. A cerimônia aconteceu debaixo de um ipê florido, perto do riacho onde Maitê e Iago costumavam se encontrar quando eram adolescentes. Poucos convidados. Apenas as pessoas que realmente importavam. Otávio estava lá, sentado na primeira fileira, os olhos marejados. Quando Maitê entrou, caminhando descalça na grama, vestindo um vestido branco simples de algodão, ele não conseguiu segurar as lágrimas. Porque ali estava a filha que ele quase perdeu. A filha que, apesar de tudo, ainda o amava. Iago esperava debaixo do ipê, vestindo uma camisa branca e calça escura, o chapéu nas mãos. E quando viu Maitê se aproximando, sorriu daquele jeito que só ele sabia sorrir. Com os olhos, com a alma inteira. Não houve padre. Foi o administrador da fazenda, um homem simples que conhecia os dois desde sempre, quem conduziu a cerimônia. As palavras foram poucas, mas cada uma pesava. Vocês dois vieram de lugares diferentes, passaram por coisas que ninguém deveria passar, mas escolheram o amor. E isso é tudo o que importa. Maitê e Iago trocaram alianças simples, de ouro velho, que tinham pertencido aos avós dele. E quando se beijaram selando a união, o vento soprou as pétalas do ipê ao redor deles, como se a própria natureza celebrasse. Foi perfeito. 2 semanas depois, Maitê descobriu. Ela tinha notado os sinais, o cansaço, a sensibilidade, a falta que veio e não voltou. E quando fez o teste, sozinha no banheiro da casa, e viu as 2 linhas, o mundo parou. Ela estava grávida. Maitê levou a mão ao ventre, ainda plano, e sentiu as lágrimas escorrerem. Mas não eram lágrimas de tristeza, eram de alívio, de alegria, de gratidão. Ela contou para Iago naquela mesma noite. Eles estavam na varanda, depois do jantar, olhando para as estrelas, e ela simplesmente pegou a mão dele e colocou sobre a barriga. "Tem alguém aqui", ela sussurrou. Iago levou alguns segundos para entender, e quando entendeu, os olhos dele se encheram de lágrimas. "Você tá... A gente vai ter um filho", Maitê disse, sorrindo entre as lágrimas. Iago a puxou para um abraço apertado, enterrando o rosto nos cabelos dela, respirando fundo como se quisesse gravar aquele momento na memória para sempre. "Eu te amo tanto", ele sussurrou, a voz embargada. "Tanto que dói." "Eu também te amo", ela respondeu, segurando o rosto dele entre as mãos. "E agora a gente vai amar essa criança juntos." E ali, naquele abraço, eles entenderam que o ciclo tinha se fechado. O amor que foi proibido, que foi separado, que foi testado de todas as formas, agora gerava vida. Na manhã seguinte, Maitê acordou antes do sol nascer, saiu da cama devagar para não acordar Iago, pegou um chale e foi até a área onde meses atrás a cerca dividia as propriedades. Agora não havia mais cerca, apenas terra, terra unida, terra que respirava como um só corpo. Ela ficou parada ali, com a mão sobre o ventre, sentindo o vento fresco da madrugada tocar o rosto. O céu começou a clarear. Tons de rosa e laranja pintaram o horizonte. E então, devagar, o sol nasceu. Maitê fechou os olhos e respirou fundo. Pensou no pai, no perdão, na dor que quase os destruiu. Pensou em Iago, no menino que ele foi,
no homem que se tornou. Pensou na criança que crescia dentro dela, na vida que começava ali, livre de culpa, livre de preconceito, livre de barreiras, e entendeu que tudo, cada lágrima, cada separação, cada escolha difícil, tinha valido a pena, porque o amor não era só resistir, era florescer, era transformar, era criar raízes tão profundas que nenhuma tempestade pudesse arrancar. Ela ouviu passos atrás de si e virou. Iago estava ali, descalço, com a camisa aberta, os cabelos bagunçados de sono. Pensei que você tinha sumido, ele disse com um sorriso. Eu só vim ver o sol nascer. Ele se aproximou e a envolveu nos braços por trás, as mãos descansando sobre o ventre dela. É bonito, né? Ele sussurrou. É, ela respondeu. E é nosso. Eles ficaram ali em silêncio, vendo o sol subir no céu. E naquele momento, Maitê percebeu que não havia mais passado, não havia mais dor. Havia apenas o agora e o futuro que crescia dentro dela. A fazenda Monte Verde, que um dia testemunhou o amor proibido de dois adolescentes, agora era o lar de uma família. E aquele amor, que foi separado, testado, quase destruído, tinha se tornado raiz, colheita e eternidade. O novo amanhecer não era só o sol nascendo no horizonte. Era a promessa de que, a partir dali, tudo seria diferente. E seria melhor. Ela olhou para o horizonte e soube que nada seria como antes. A vida dela, a vida dele e a vida que crescia dentro dela eram o mesmo amanhecer. E pela primeira vez ela não teve medo de ser feliz, porque o amor tinha vencido. Se essa história tocou você, comenta de onde está assistindo, deixa o like e se inscreve no canal Histórias de Amor e Romance. Foram 7 anos de separação forçada, mas foi esse amor proibido que provou que nem o orgulho nem o tempo conseguem apagar o que é verdadeiro, porque o amor, quando é real, sempre encontra o caminho de volta.